Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre biogeografia de ilhas, né? A teoria de biogeografia de ilhas. A gente está começando com essa imagem, que é uma foto que eu tirei da Ilha Grande, que fica no litoral do Rio de Janeiro, que é uma das maiores ilhas que a gente tem aqui no nosso litoral brasileiro, e é uma ilha relativamente próxima ao continente. O tema da nossa aula é teoria da biogeografia de ilhas, e os objetivos dessa aula são de vocês entenderem o papel das ilhas no desenvolvimento dessa teoria biogeográfica, entender o modelo de MacArthur e Wilson e entender as extensões desse modelo para aplicação em cenários continentais. As ilhas, a gente chama também de sistemas insulares, foram estudadas principalmente porque elas são laboratórios para o estudo da biogeografia. Elas são laboratórios no sentido em que os sistemas insulares são sistemas que são mais simples do que os sistemas continentais. Ou seja, no continente a gente tem muito mais interferências nos ecossistemas do que nos sistemas insulares. Então, nesse sentido, elas vão permitir entender os mecanismos para a gente entender quais são os determinantes da riqueza das espécies na natureza. Numa ilha, normalmente a gente vai ter menos espécies do que nos continentes, o que vai permitir também de entender as interações entre elas. Então, as ilhas são um conjunto de terra cercado por água, né? Isso daí é a definição básica, mas conceitualmente elas podem ser qualquer conjunto de habitat adequado, ou seja, é um habitat onde as espécies podem se desenvolver, se reproduzir, sobreviver, cercado por habitat não adequado. Então isso daí a gente chama na teoria a adequabilidade de habitat, ou seja, quanto um habitat é adequado para uma espécie. Se a gente olha o mapa da Terra, quais são as principais ilhas e arquipélagos do mundo, né? E a gente tem uma série de conjuntos de arquipélagos muito importantes, né? A gente tem aqui o arquipélago aqui das ilhas do Caribe, né? A gente tem todas as ilhas aqui do Atlântico Norte, né? Que a gente chama de Macaronésia, né? Onde a gente tem as ilhas de Madeira, Cabo Verde, né? As Ilhas Canárias. A gente tem grandes ilhas isoladas, né, há bastante tempo, né, que contribuíram muito para o desenvolvimento da teoria biogeográfica. Então a gente tem aqui na costa da África a ilha de Madagascar, a gente tem aqui na Australásia a Nova Zelândia, né, que pertencia a Gondwana e que se separou muito cedo de todo esse conjunto. A gente tem todo o arquipélago, né, das ilhas da Indonésia, das Filipinas, né, Papua Nova Guiné, obviamente a Austrália, né, como um continente ilha, e o arquipélago japonês aqui. Então são esses grandes conjuntos de ilhas. A gente tem as grandes ilhas do Mediterrâneo, né, que são mais conhecidas pelo seu histórico arqueológico, né? Que nem a ilha de Creta, né? Onde teve as primeiras grandes civilizações do Mediterrâneo, né? As ilhas da Sicília, Sardenha, Chipre, né? E os grandes continentes ilha, né? Como Grã-Bretanha e Irlanda. Então a gente tem uma série de conjunto de ilhas muito isoladas, né? Que nem, por exemplo, o arquipélago do Havaí, que são ilhas que estão muito distantes de todo o continente. E a gente vai ter aqui na nossa costa brasileira, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, aqui próximo, na linha de Natal, né? E o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é um dos arquipélagos mais isolados que a gente tem do Brasil. Obviamente a gente tem as ilhas de Galápagos, também aqui na costa na costa leste
oeste do continente sul-americano, que contribuiu para todo o desenvolvimento da teoria da evolução por Darwin, né, e também da biogeografia de ilhas. Quando a gente pensa em análogos, né, às ilhas, o que é mais próximo da nossa realidade são os remanescentes florestais, né? Remanescentes florestais são os conjuntos de matas que sobram depois do desmatamento. E a gente tem, por exemplo, aqui no nosso litoral do Centro de Endemismo Pernambuco, né, que são a Mata Atlântica que a gente encontra nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A gente tem um grande conjunto de remanescentes florestais, normalmente pequenos, né, assim, muito inferiores aí a 100 hectares, onde a gente encontra esses remanescentes imersos numa matriz de cana-de-açúcar, que é a principal monocultura que foi responsável pelo desmatamento no litoral nordestino a partir do século XVI. Então, tem praticamente 400 anos, né, de plantação de cana-de-açúcar ininterrupta, que reduziu muito a mata a essas ilhas, né, que são fragmentos. Então, elas podem ser consideradas conceitualmente fragmentos se a matriz na qual ela está imersa, ou seja, a paisagem que circunda esses remanescentes florestais, é uma barreira para o deslocamento dos animais. Então, se a gente vai considerar os remanescentes florestais de Mata Atlântica aqui no Nordeste como ilhas, então a gente tem que testar se a cana-de-açúcar, se os remanescentes, se a monocultura de cana-de-açúcar é uma barreira para o deslocamento ou a migração das espécies através dessa paisagem de cana-de-açúcar. Eu já tive projeto justamente testando isso e a gente concluiu que essa plantação de monocultura de cana-de-açúcar para os pequenos mamíferos, ela é uma barreira praticamente intransponível, né? Então uma barreira real para o deslocamento desses animais, o que faz dos remanescentes florestais realmente ilhas do ponto de vista conceitual. A gente tem vários tipos de ilhas, né? A gente tem ilhas continentais e ilhas oceânicas, né? A diferença entre elas é que as ilhas continentais são originalmente parte de uma placa continental. Então, por exemplo, algumas ilhas do Caribe, como Cuba, ela pertence à placa do Caribe. A ilha de Madagascar pertence à placa africana e as ilhas da Nova Zelândia pertencem à placa da Australásia. A gente tem outros tipos de ilhas, que são as ilhas vulcânicas, né? As ilhas vulcânicas surgem a partir de atividade vulcânica. A gente tem, por exemplo, o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago japonês, o arquipélago indonésio, que são ilhas formadas pela erupção subaquática, né, de vulcões que passam a emitir matéria, né, magma, de forma subaquática, e que vão criando essas ilhas, né? O Havaí também é um conjunto de ilhas vulcânicas, são arquipélagos importantes, né? Então vocês têm, por exemplo, aqui um mapinha dos vulcões em atividade no Japão. Então aqui na esquerda vocês podem ver aqui a atividade vulcânica, né? Então essa atividade vulcânica atravessa todo o arquipélago japonês, né? E vocês têm aqui vulcões que são situados na ilha, mas também vulcões subaquáticos, né? Que têm atividade embaixo do oceano. Então, da mesma forma, né? Da mesma forma, vocês têm aqui na figura da direita, né, os vulcões ativos na Indonésia, né, nas ilhas que compõem a Indonésia, que a gente tem Sumatra, Java, né, as ilhas mais conhecidas, Bali, e
vocês podem ver que tem vulcões ao longo de toda a extensão dessas ilhas do arquipélago indonésio. A gente tem ilhas, quando a gente tem ilhas continentais, essa distinção ela é importante, porque a biota, ou os elementos que a gente encontra nessas ilhas, a gente espera que eles tenham semelhança com as biotas continentais, né? Então, por exemplo, Madagascar, a gente espera que a fauna que a gente encontra em Madagascar seja semelhante à fauna que a gente encontra na África, já que ela é uma ilha da placa continental africana. Para ilhas oceânicas, né, principalmente essas de origem vulcânica, a biota normalmente é uma biota muito diferente, né, uma biota única, que tem origem no evento de dispersão, que é um evento de migração, que é seguida do que a gente chama de radiação adaptativa, que são uma série de eventos de especiação que ocorrem após a colonização desses migrantes nessas ilhas oceânicas. Então, por exemplo, as ilhas do Havaí, que são muito distantes do continente, né? Em algum momento tem um evento de migração, então tem uma espécie que consegue colonizar essa ilha, e a partir dessa espécie, como os eventos de colonização são muito raros devido à distância dessa ilha, ocorre a diversificação, né? A especiação dessa espécie que conseguiu migrar em diferentes espécies na ilha. A gente tem também características muito interessantes que aparecem nessas faunas insulares, né? Por exemplo, para aves, a gente tem uma série de aves que perdem a capacidade de voo quando elas estão em sistemas insulares. A gente tem fenômenos de gigantismo ou nanismo, e aí é bem interessante, por exemplo, que animais pequenos eles tendem a ficar maiores do que suas contrapartidas continentais em ilhas, e animais grandes tendem a ficar menores do que a sua contrapartida insular, né? Aí vocês têm, por exemplo, o rinoceronte de Java, né, na Indonésia, que são rinocerontes que a gente encontra na ilha, que são bem menores do que os rinocerontes que a gente encontra na África, né? A gente tinha os elefantes anões nas ilhas do Mediterrâneo também. Então, isso daí são efeitos conhecidos, né, e muito particulares dos sistemas insulares. A gente tem a perda de defesas antipredadores. Então, com uma competição nessas ilhas, essas ilhas elas normalmente têm uma fauna que é mais pobre, às vezes não tem predadores. Então, os animais podem perder totalmente sua defesa contra predadores. Aí eu acho que o melhor exemplo disso é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia está isolada se eu não me engano, são quase 50 milhões de anos de todo o outro continente. E na Nova Zelândia não tem mamíferos, né? Só tem 2 espécies de morcego que conseguiram colonizar, mas nenhum outro mamífero sobreviveu. Então as aves da Nova Zelândia, elas evoluíram sem predadores mamíferos, né? Aqui no continente, né, a gente tem, por exemplo, os felinos, né, são predadores de aves. A gente tem os marsupiais, por exemplo, timbu, né, preda ninho de ave. Tem outros marsupiais que predam ninho de aves, né? Então, a evolução aqui no nosso continente das aves com os mamíferos fez com que as aves tivessem vários mecanismos de defesa contra os mamíferos, né? Então, elas têm sentidos mais aguçados para prestar atenção no mamífero, elas fazem ninhos em locais menos acessíveis. Isso não é o caso, por exemplo, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, como não tem esses predadores mamíferos, tem várias espécies, por exemplo, que fazem ninhos no chão, né? Eles têm, por exemplo, um papagaio chamado cacapo, que é um papagaio noturno, é o único papagaio noturno do mundo. Então, o fato de ser noturno já indica que por que uma ave, que normalmente a maior parte das aves são diurnas, né, com exceção
das corujas e algumas aves muito especializadas. Por que essas aves desenvolvem o modo noturno? Né? Porque os animais noturnos por excelência são os mamíferos. Né? Então, elas tendo padrão de atividade noturna, elas escapam dos predadores diurnos, que são as aves de rapina. Então, elas desenvolvem, né, outros mecanismos de defesa ou perdem esses mecanismos de defesa ante predadores em ilhas. Muitas vezes esses animais também desenvolvem nichos muito especializados, né, que a gente encontra, por exemplo, na Nova Zelândia tem os kiwis, né, que é a ave símbolo da Nova Zelândia, que é uma ave que é terrestre, né, perdeu a capacidade de voo, tem asas vestigiais, né, não tem mais asas, e que se alimenta de invertebrados do foliço. Né? Então ela procura dentro do foliço minhocas e invertebrados com bico, que é uma forma muito especializada de nicho ecológico. A gente também tem altos índices de endemismo, principalmente em ilhas muito isoladas, ou seja, espécies que são únicas desses sistemas insulares. Né? Eu falei agora para vocês duas espécies que são exclusivas, né, desses sistemas insulares, né? O cacapo e o kiwi. Então, nos sistemas insulares a gente tem também essa característica de ter a evolução, o desenvolvimento de espécies que são exclusivas desses sistemas insulares. Né? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a perda de capacidade de voo e o gigantismo, esses dois espécies dessas aves ratitas que a gente encontra tanto na Nova Zelândia quanto em Madagascar, né? Então são convergências evolutivas de aves que desenvolveram o gigantismo, né? Muito provavelmente porque não tinham grandes predadores terrestres como leões, tigres, onça-pintada, e são aves que perderam a capacidade de voo porque o gigantismo, né, e permitia a elas dominar esses ecossistemas. Né? Então são aves de tamanho imenso. Né? Vocês podem ver aqui as reconstituições, né, do tamanho das moas ou das aves elefantes em Madagascar. São animais realmente gigantescos que a gente só encontra, né, no continente. Né? Vocês veem que a avestruz, né, comparativamente, é uma ave grande também, né? Mas ela tem outros mecanismos de defesa, que é a velocidade de corrida, né? Então, graças a qual ela consegue escapar dos predadores, mas tanto a ema que a gente encontra aqui na América do Sul, quanto as avestruzes são aves corredoras. Eduardo? Professor, a perda das asas foi uma mutação genética devido ao ambiente que o animal ocupa? Então, a palavra devida ao ambiente não é correta. Eu acho que porque não é o ambiente que causou a perda, né? A mutação, ela ocorre aleatoriamente. Então, com certeza foi uma mutação que aconteceu para a perda do desenvolvimento das aves, e isso provavelmente aconteceu e não teve consequências de reprodução, ou teve consequências de reprodução no sentido daquela energia que foi utilizada para desenvolver as asas, ela foi redirecionada em outros processos, né, que permitiram o desenvolvimento, por exemplo, dessas características de grande tamanho ou de robustez das patas. Joia? Então as ilhas, elas são consideradas como formas de experimentos naturais, porque nos ecossistemas continentais é muito difícil a gente manipular experimentalmente um ecossistema. Então a gente não consegue, por exemplo, cercar uma área para isolar ela e saber o que acontece controlando, por exemplo, a presença ou a ausência de espécies. Né? Isso às vezes é feito em alguns sistemas continentais. Né? Então, por exemplo, tem experimentos de retirada de espécies. Né? A gente cerca toda uma área, retira espécies
para ver qual é o impacto que essa espécie tem no ecossistema, mas normalmente isso daí é muito difícil porque os sistemas são grandes e é muito difícil você controlar o fluxo de animais dentro e fora desse conjunto, né? Esses ambientes também são ambientes mais simples, né? Então o fato dos ambientes insulares serem mais simples permite que a gente consiga manipular, entender melhor, né, os fatores que influenciam esses ambientes, e eles são numerosos, ou seja, a gente tem arquipélagos, né, a gente tem vários conjuntos de ilhas, então isso fornece uma replicação. Replicação quer dizer que é como se a gente pudesse enxergar esse experimento sendo realizado várias vezes, o que a gente chama do ponto de vista estatístico, né, de uma réplica. Então a gente tem um experimento que é repetido, replicado várias vezes, e a gente pode ver se os resultados desses diferentes experimentos chegam a resultados semelhantes, para a gente poder extrapolar uma regra geral a partir desses fenômenos. Além disso, as ilhas elas variam em tamanho e isolamento. Então a gente tem ilhas de tudo quanto é tamanho, né? Então tem ilhas continentes, né? Que nem a Austrália, que nem a Inglaterra. Tem ilhas muito pequenas, né? Que nem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, por exemplo, que é um dos arquipélagos oceânicos brasileiros, né? Mais distantes do continente. E a gente tem também um nível de isolamento que é muito diferente, né? Então a gente tem ilhas como esse fundo de tela que eu estou mostrando para vocês, que é a Ilha Grande, que fica no litoral do Rio de Janeiro, que é uma ilha, assim, a gente chega em 20 minutos de barco, e outras ilhas como o Havaí, onde a gente precisa de semanas para chegar de barco nessas ilhas, né? Então a gente tem também essa variação, tanto no tamanho quanto no isolamento. Existe uma variação também interessante no tempo de aparecimento dessas ilhas, né? A gente tem ilhas que são muito antigas, como eu falei para vocês, do arquipélago neozelandês, e a gente tem ilhas muito recentes, que nem as ilhas vulcânicas, né? Então a gente tem ilhas que têm dezenas de anos. Então a gente consegue observar, né, várias dinâmicas, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista temporal. A gente também consegue enxergar várias respostas ecológicas e evolutivas do nicho em função da ausência e presença de determinadas espécies. E finalmente as ilhas têm quase sempre menos espécies do que o continente, e isso implica que tem menos predadores e menos competidores nessas ilhas, o que permite também a gente entender melhor esses sistemas. A gente tem, por exemplo, o exemplo do gênero Anolis. O gênero Anolis é um grupinho de lagartos que tem mais de 400 espécies, né? Então ela é considerada uma radiação adaptativa nas ilhas do Caribe, ou seja, teve uma especiação muito grande até dentro de cada ilha, com espécies que evoluíram em diferentes ecomorfótipos, ou seja, eles têm formas diferentes que são adaptadas a diferentes tipos de habitat. Então tem espécies de chão, tem espécies arborícolas, né? Tem espécies de folídeos, e isso com morfologias diferentes. E isso aconteceu várias vezes, independentemente, nas ilhas do Caribe, o que torna esse exemplo do gênero Anolis um dos maiores modelos evolutivos que a gente tem de vertebrados para entender a evolução em ilhas. Eu sugiro que vocês olhem esse documentário sobre o gênero Anolis nas Bahamas, né, que a Universidade de Harvard tem um programa há muitos anos de estudo desse taxon nas ilhas do Caribe, e a partir do qual eles avançaram muito na teoria evolutiva sobre evolução em ilhas. Então é um modelo importante, sugiro que vocês olhem, e sugiro também que vocês olhem esse outro documentário sobre a evolução dos tentilhões de Darwin nas Ilhas Galápagos. Então os tentilhões, eles são um exemplo de evolução insular, né, que Darwin observou na viagem que ele fez no Beagle.
E o que ele observou de mais interessante nos tentilhões? Ele observou a variação dos bicos, né, tanto da forma dos bicos e da função. Então, ele classificou, né, os diferentes tipos, que vocês têm à esquerda, a filogenia dos tentilhões, e aí vocês têm aqui na base dessa árvore, vocês têm aqui os tentilhões de solo, né, ground finches. Então vocês veem que um grande número de espécies aparentadas de tentilhões de solo. Vocês têm aqui tree finches, então é um grande número de espécies que são aparentadas, que são tentilhões de árvore. E essas espécies, né, desenvolvem diferentes tipos de bicos. Então vocês têm aqui, por exemplo, nos tentilhões de árvore, né, tree finches, os diferentes tipos de bicos, né, bicos de pegar, bicos de quebrar sementes, né, porque são os tentilhões que comem frutos, aqui fruit eaters, aqui os tentilhões que comem insetos, né, insect eaters. Aí vocês têm os tentilhões que são aqui os tentilhões de chão, e aí vocês têm também dentro dos tentilhões de chão, os tentilhões que comem sementes. Então eles desenvolvem os bicos de quebrar, né, que são esses bicos mais altos e mais curtos. E aqui vocês têm no meio os tentilhões que comem cactos, né, que tem uns bicos intermediários entre os tentilhões que comem insetos e os tentilhões que comem sementes. Então esse é um documentário importante para vocês olharem. Todos esses exemplos são exemplos muito importantes no desenvolvimento da teoria evolutiva e da teoria de biogeografia. Quais são as perguntas que a gente tem sobre as ilhas, né? Sobre a natureza das biotas das ilhas? Como é que essas ilhas diferem das suas áreas fontes? Então, se as ilhas são colonizadas a partir de processos de migração dos continentes, né, como se dá essa diferença entre a fauna do continente e a fauna da ilha? Outra pergunta que a gente tem é o que faz com que um imigrante chegue e colonize uma ilha. Assim, como é que uma espécie, na verdade, como é que indivíduos, né, chegam e colonizam uma ilha? Além disso, a gente tem perguntas sobre a identificação e quantificação dos fatores que controlam esses processos, né? Então, qual é a taxa de chegada de uma nova espécie a uma ilha? Ou seja, a gente pode predizer quando uma espécie vai chegar em uma ilha e quantas espécies por unidade de tempo vão chegar numa ilha, sei lá, então, espécies por milhões de anos, por exemplo. Qual a taxa de extinção de uma espécie em uma ilha? Então a gente tem taxas de extinção, a gente consegue estimar a taxa de desaparecimento de espécies no continente, mas qual é a taxa de extinção de uma espécie numa determinada ilha? Será que ela é a mesma taxa de extinção que a gente encontra no continente, ou será que ela é uma taxa de extinção maior? Finalmente, qual o número de espécies que uma ilha pode suportar? Então, uma ilha ela pode aguentar um número infinito de espécies, ou ela é limitada por fatores que vão determinar, na verdade, a diversidade, né, e a riqueza que a gente encontra de espécies numa ilha. Então, a colonização, o processo onde a gente vai ter a migração de uma espécie, a chegada de uma espécie numa ilha e a permanência, ela vai depender de vários fatores, né? Ela vai depender de fatores como a diversidade dos hábitats que estão disponíveis nessa ilha, né? A gente tem ilhas que são ilhas desérticas, a gente tem ilhas que são ilhas geladas, a gente tem ilhas tropicais, né, com diversos hábitats, a gente tem ilhas vulcânicas que têm montanhas, a gente tem ilhas planas que não têm montanhas. Vai depender do grau de isolamento dessas ilhas, ou seja, da distância que elas têm do continente. Vai depender de ameaças naturais que podem ocorrer nessas ilhas, ou seja, quais são os principais fatores que vão promover a extinção das espécies.
e a capacidade de adaptação das espécies, ou seja, do ferramental genético que essas espécies têm para evoluir, para se adaptar. Então vai depender da taxa de mutação dessas espécies, vai depender dos tipos de genes que essas espécies possuem, para se eles têm capacidade de evoluir ou se eles estão fixados, e vai depender da diversidade genética que chega nessa espécie, né? Uma vez que, como a gente viu na aula sobre seleção natural, a gente só vai ter seleção natural e adaptação se a gente tiver diversidade e se os caracteres que forem selecionados forem herdáveis. Então, a riqueza de espécies, ela vai depender, ou seja, a riqueza é o número de espécies que a gente vai encontrar numa ilha, ela vai depender do tamanho da ilha e da distância do continente. Então, ilhas pequenas vão possuir poucos hábitats, né? Então vão ter populações menores, e o fato de ter populações menores coloca em risco essas espécies, porque as taxas de extinção de populações menores são bem maiores do que em populações grandes, né? Porque essas populações menores, elas são mais sensíveis tanto à competição com outras espécies quanto a eventos catastróficos, né? Então vocês imaginam numa ilha pequena que tem um vulcão, se vocês têm 10 indivíduos e que tem uma erupção, então a probabilidade desses 10 indivíduos morrerem é maior do que se vocês tiverem 100 indivíduos, e ela é maior também do que se vocês tiverem uma ilha maior, onde vocês vão ter locais onde as espécies vão poder escapar dessa erupção. Então, o tamanho da ilha e a distância do continente vão depender, vão criar uma dependência da riqueza das espécies, e além disso, ilhas distantes do continente, elas vão possuir uma taxa de colonização que é baixa. Ou seja, quanto mais distante essas ilhas estão do continente, menor o número de eventos de dispersão. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, que é um nosso exemplo, né? A América do Sul, por exemplo, ela ficou isolada de todos os outros continentes, numa situação análoga ao que a gente encontra na Austrália, por 80 milhões de anos. E durante esses 80 milhões de anos, a gente só teve um evento grande de colonização, né, que veio de outro continente, que foram os primatas que a gente encontra aqui, e os roedores caviomorfos, né, que são os preás, as capivaras, as pacas, as cutias. Então, esses dois grupos, né, os primatas que a gente encontra hoje aqui, os saguis, macaco-prego, né, o guariba, esses primatas, eles vieram da África, junto com provavelmente os roedores, no mesmo período, há 30 milhões de anos atrás. Então, nesse período de 80 milhões de anos, a América do Sul era tão isolada que a gente só teve essa colonização, né? Pelo menos essa colonização vinda da África, uma vez que esse continente estava muito distante, isso daí há 30 milhões de anos atrás. Então, quanto mais distante a ilha fica do continente, menor essa taxa de colonização. Então, essa taxa de colonização vai depender também da capacidade de dispersão de cada espécie, né? Imagina que uma espécie que voa, né, como aves migratórias, né, que fazem migrações frequentemente entre continentes, né, entre hemisférios, elas têm uma capacidade de dispersão muito maior do que espécies terrestres. Então, por exemplo, eu dei para vocês no começo dessa aula o exemplo da Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, os únicos mamíferos que a gente tem são morcegos, né? Então, eles provavelmente colonizaram a Nova Zelândia a partir de ancestrais que vinham da Austrália voando. Então, tem uma capacidade de dispersão maior do que espécies terrestres. Então, se a gente olha aqui a capacidade de dispersão, né, das espécies, qual é a consequência dessa capacidade de dispersão e da área. Então aqui vocês têm um gráfico para diferentes grupos de plantas, e aqui vocês têm no eixo Y o número de espécies que a gente encontra em cada ilha, e aqui vocês têm no eixo X, né, a área da ilha em quilômetros quadrados. Então o que a gente observa? A gente observa que quanto maior a área da ilha, maior o número de espécies.
Então a gente tem uma correlação positiva entre a área da ilha e a diversidade de espécies. Então, por exemplo, a Martinica e a Guadalupe, que são ilhas do Caribe, são território francês, elas têm áreas de ilha superiores a 1.000 km² e possuem a maior diversidade, né, superior a 1.000 espécies de plantas. Já as ilhas, por exemplo, de Saba, São Eustáquio, São Martim, elas têm áreas inferiores a 100 km² e possuem diversidades 2 vezes menores, né, inferiores a 500 espécies por quilômetro quadrado. Aqui vocês têm a referência, né? Se a gente olha a distância da costa das ilhas e o número de espécies, então vocês têm o número de espécies, ele aumenta, né, até se chegar a 400 quilômetros. Então aqui nessa distância a gente tem uma regra, ou seja, aqui essas ilhas daqui elas têm a sua distância que aumenta levemente com a distância, mas a partir de 400 quilômetros, se a gente passa desses 400 quilômetros, a diversidade aqui diminui muito. Então as ilhas mais distantes têm menos diversidade do que as ilhas mais próximas. Então em 1963, o Robert MacArthur e o Edward Wilson, eles sugerem uma teoria, que eles chamam de teoria do equilíbrio, para explicar a diversidade das ilhas. E esse equilíbrio ele se dá entre 2 processos. Ele se dá entre o processo de imigração, ou seja, o processo de chegada de novas espécies à ilha, e o processo de extinção, que é o processo de desaparecimento das espécies nessas ilhas. Então, essa teoria é baseada primeiramente no número de espécies por área. Então, tem uma equação que foi desenvolvida em 1920 do Arrhenius, onde ele coloca essa forma, né? Log é o logaritmo, então uma transformação é uma função de transformação linear. Então, o logaritmo do número de espécies, então esse é o número de espécies. Então, número de espécies, e o logaritmo ele é feito principalmente para a gente tornar funções que são funções assim, né, que são curvas, em funções lineares, né? Então, o logaritmo tende a transformar esse tipo de curva nesse tipo de curva, e é por isso que essa equação é a equação log. Então, transformar o número de espécies que a gente encontra numa determinada ilha, ele é uma função de uma constante e do logaritmo da área da ilha. Então, a gente consegue predizer o número esperado, né, de uma determinada, o número esperado de espécies de uma ilha em função da área dessa ilha, né? Então, o Z, né, é o coeficiente angular que existe, né? Então, é a relação espécie-área que varia normalmente 0,24. Então, o Z é essa taxa de inclinação que a gente encontra aqui, né, entre a área da ilha e o número de espécies. Então, o coeficiente angular, se vocês lembram um pouquinho da matemática. Então, o segundo ponto da teoria de biogeografia de ilhas de MacArthur e Wilson é que o número de espécies numa ilha ele está relacionado com isolamento. Então, ilhas isoladas elas vão suportar menos espécies do que ilhas próximas ao continente. E isso sugere que a dispersão ela pode controlar a população em ilhas. E o terceiro ponto é a substituição de espécies, ou seja, quando uma espécie é trocada por outra. A gente chama isso tecnicamente também de species turnover. Então é a substituição de espécie, que é o balanço entre a colonização e a extinção que mantém a diversidade. Então, em um determinado momento a gente tem processos de extinção, então desaparecem espécies da ilha, mas em outros momentos a gente tem a colonização, que é a entrada de novas espécies nesses sistemas insulares. Então, MacArthur e Wilson, eles unem a curva de espécie e área e a relação de riqueza, isolamento e substituição de espécies. E eles encontram um equilíbrio dinâmico
entre imigração e extinção, onde a gente consegue estimar, aqui, se a gente conhece a taxa de extinção e a taxa de migração, a gente consegue estimar qual é o número de espécies esperado em função desses dois processos. Então, a taxa de migração ela vai depender da distância da ilha e a taxa de extinção ela vai depender da área da ilha. Então, qual é a aplicação que a gente tem hoje em dia dessa teoria? Então, como a gente está nos ambientes continentais com ambientes naturais cada vez mais fragmentados, né, as unidades de conservação, ou seja, a gente tem as diferentes categorias, né, de unidades de conservação que a gente encontra no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, por exemplo, Floresta Nacional, Reserva Biológica. Então, essas unidades elas estão cada vez mais ilhadas, né, em volta de processos que são ligados à agricultura, à mineração, à urbanização. Então, a gente consegue aplicar essa teoria de biogeografia de ilhas a esses problemas que a gente tem de gestão da paisagem atualmente. Ou seja, a teoria de biogeografia de ilhas ela ganhou uma importância enorme atualmente porque a gente tem essa fragmentação muito grande dos ambientes continentais. Isso leva a gente pensar quais são os melhores modelos, né, de paisagem que a gente tem para aplicar em conservação. Né? Se a gente deve desenhar reservas como uma única grande reserva, ou seja, ela tem uma grande área, mas ela pode estar muito isolada de outros fragmentos, ou se a gente deve isolar várias pequenas reservas, né, que tenham áreas menores, mas que estejam mais próximas entre si. Então, essa teoria é muito importante para a gente desenhar as diferentes paisagens onde a gente pretende conservar a biodiversidade. Em conclusões, né? A teoria de biogeografia de ilhas e a biogeografia de ilhas em geral, ela fornece conceitos que permitem entender os processos que ocorrem nos ambientes terrestres, que são cada vez mais fragmentados. É uma base teórica importante para entender a biota relativamente pobre das ilhas e ela oferece também uma estrutura que é preditiva. Então a gente consegue estimar a diversidade das espécies em função de variáveis que a gente pode medir, como a distância de isolamento e a área. Finalmente, ela serve como fundamento para modelos mais realísticos, né? Então, ela tem uma importância crítica na conservação da biodiversidade. Então, é isso, pessoal, por hoje. Vou abrir para perguntas agora. Uma ilha que a gente tem interessante no Brasil é a Ilha da Queimada Grande, né? Aquela Ilha das Cobras. Sim. Mas Lá de São Paulo. eu não entendi, Gustavo, o que você disse no começo. Uma ilha que a gente tem muito interessante no Brasil, no litoral de São Paulo, é aquela famosa Ilha das Cobras, né? Ali no litoral tem várias espécies, né? Tem várias ilhas interessantes. Tem ilhas que tem espécies que só existem nessas ilhas, né? Tem um preazinho lá, cávea intermédia, que só existe lá também. Ismael, você perguntou se tem perdas impressionantes de espécie, é isso? Em ilhas ou no continente? Isso. Então, em ilhas ou no continente, pode botar ali. Ó, a gente tem muitas perdas, né? Por exemplo, aqui mesmo no Nordeste, se a gente pensa no ambiente continental, né, e na fragmentação que causou, a gente tem muitas espécies que estão extintas localmente por causa desse processo de fragmentação, né? A gente tem aqui no litoral da Paraíba mesmo, né, aqui no litoral norte, a gente tem uns grandes fragmentos e quando a gente olha esses fragmentos, eles diferem no número de espécies, porque tem espécies que a gente não encontra mais em certos fragmentos, né? Então a gente já teve perdas importantes. Essa perda de espécie nos ambientes continentais como nos outros a gente chama de defaunação, né, que é a perda de fauna, né? A gente tem desmatamento
para perda de cobertura florestal. E isso, perfeito, Ismael, exatamente. E o processo de mudança de clima também, né? Porque ele torna o processo de mudanças climáticas, ele vem operar no nicho, né? Então ele vai alterando o nicho dessas espécies, porque ele altera as temperaturas, né? Ele altera a vegetação, então ele muda o nicho dessas espécies. E quando uma espécie muda de nicho, normalmente ela tende a migrar para outros locais. Mas se ela está isolada numa ilha, ela não vai ter para onde migrar e ela vai se extinguir muito rapidamente naquele fragmento. Excelente colocação, Ismael. Parabéns. Eduarda? A dimensão da ilha vai implicar na quantidade, diretamente, né, na quantidade populacional da espécie. Perdão, eu não entendi o começo. A dimensão da ilha, ela vai implicar diretamente na quantidade populacional das espécies, não é isso? Vai. No número de espécies, essa teoria é uma teoria feita para entender mais o número de espécies do que a quantidade da população das espécies, né? Mas vai influir sim. É porque o número de indivíduos por espécie, ele vai depender muito também do habitat e dos recursos que estão disponíveis. Mas vai ser proporcional ao tamanho da ilha, sim. O área menor tem menos recursos para aquela espécie conseguir se sobreviver se ela se reproduzir em maior quantidade. Correto. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, vocês vão ter uma atividade, que é uma atividade de simulação, né? Então, vocês vão cortar 100 cartolinas, né? Cada cartolina representa um indivíduo de uma espécie, são 10 espécies diferentes, e vocês vão colocar um quadrado, vocês podem colocar com fita crepe no chão, então um quadrado de 1 metro quadrado, que representa a ilha grande, e um quadrado pequeno de 1/4 de metro quadrado, que representa a ilha pequena. E aí vocês vão jogar essas cartolinas de distâncias diferentes, vocês vão jogar de 2 metros, que representa uma ilha próxima do continente, e a cartolina vocês vão jogar de 4 metros, que representa uma distância grande do continente. Então vocês vão ter 4 combinações, né? Vocês vão ter ilha grande, que é de 1 metro quadrado, próxima a 2 metros e distante a 4 metros. Depois vocês vão ter uma ilha pequena, que ela é 1/4 da superfície, 0,25 metros quadrados, próxima a 2 metros e distante a 4 metros. E aí vocês vão jogar essas cartolinas e vocês vão registrar quantas espécies vocês conseguiram colonizar as ilhas e quantas espécies permanecem nessa ilha. E aí vocês vão ter como calcular essa relação entre espécie área e processo de colonização em função da distância, né? Então, quando eu disponibilizei uma planilha para vocês online, aí vocês podem copiar essa planilha e aí a partir disso vocês vão ter que concluir o que vocês observam a partir desse experimento. Tá joia? Eu mandei para vocês uns videozinhos do pessoal que fez essa atividade ano passado, que ficaram bem legais. Aí vocês podem fazer um videozinho para documentar. Tá beleza? Então, como é uma atividade trabalhosa, assim, de trabalho mesmo, assim, braçal, então eu dei para vocês 2 semanas para vocês completarem essa atividade, até dia 22. Ué, poderia ser, Ismael, se vocês... Não podem ser muitos grupos muito grandes, né? Mas se vocês tiverem grupo de 2, 3 pessoas, tá ok. Tá bom? Boa sugestão também, Ismael. Pessoal, então vou encerrar aqui a gravação.